Então, a gente vai falar aqui, você fala se você dá carona ou deixa no Deixa ponto no e depois ponto. a gente vai pro chat, né? Tem uma... O meu Eu celular tava já acabou vendo. a bateria. Ah, por isso que você pegou Por o isso que eu não tô fácil, me né? olhando aqui, ó. Por isso que ele já tá até de ladinho Safado. aqui, ó. Acabou Então a vamos bateria. lá, dá carona e deixa no ponto com o José Henrique. A primeira imagem que nós temos aqui, né? Você de casa agora deve estar Depois a gente vendo. vai editar, né, Guilherme? né? E vai colocar as imagens. Bacana, tá? show Se de bola. você dá carona ou não pro transporte público da cidade de São Paulo. Você dá carona ou deixa no ponto? Cara, eu dou carona. É mesmo. Dou carona. Eu explico por quê. Hoje o transporte público evoluiu muito. Sabe? A gente tem equipamento. Talvez se a gente comparar o que é o transporte coletivo hoje, o que a gente tem de equipamento de transporte com outras cidades aqui na América Latina, a gente está muito à frente. A gente tem equipamentos de tecnologia de primeiro mundo. Então, às vezes a gente não usa da forma correta. Né? Mas a gente tem equipamentos aqui, cara, que bate de frente com qualquer outro país de primeiro mundo aí. Nesse sentido, eu acho até que a gente está em primeiro mundo. É certo. O segundo aqui é o ônibus 100% elétrico em São Paulo. Você dá carona ou deixa no ponto? Cara, eu dou carona com algumas restrições, né? Porque, assim, o transporte elétrico, acho que desde 1920 se fala em transporte elétrico, né? Eu acho que é a terceira, quarta vez que tenta implantar esse tipo de modal de transporte. Quando a gente entende a contextualização, por exemplo, estou com o celular aqui, coitado, já está velhinho, né? Então, logo eu vou ter que dar destinação correta à bateria dele, não é assim? Sim, Não é assim que se faz? sim. E o que eu penso muito, primeiro, eu acho que a melhor fonte de energia que se pode gerar hoje no nosso país é o álcool. Eu acho que nada substitui o etanol. O etanol é um produto limpo, sabe, que gera emprego, que gera produtividade no nosso país. Mas o ônibus elétrico chegou e é uma visão que a SPTrans tem, que parece que desde março de 2023 as operadoras não podem mais adquirir veículos ciclodiesel, né? Todos que serão comprados após essa data têm que ser veículos elétricos. Eu acho que até 2030 parece que 100% da frota em São Paulo vai ser elétrico. Porém, e o que fazer com a destinação dessas baterias depois? Essa que é a grande dúvida, né? Né? Eu não tenho essa resposta e eu preciso ouvir os especialistas, né? Os universitários aí, né, Adriano? Que cuidam dessa questão. Eu acho que toda a experiência ela é válida, né? Eu acho que é um ativo muito caro, é um investimento muito caro, né? Para não dar certo no futuro. Então tem que dar certo, né? E quando a gente fala de ativo, aí entra na questão da questão humana, desculpa, tá? Eu fugi um pouco. A gente aprende que em RH que vocês têm o tangível, né? Que é tudo aquilo que tem preço, por exemplo. Isso aqui é tangível. Né? O ônibus elétrico custa 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Um super articulado, 1,5 milhão, pelo menos era o marketing que fazia quando esses carros chegaram. Isso tudo tem preço, né? Agora, o intangível, que é o valor do ser humano, as empresas elas são grandes pelas pessoas que tem nela. O que faz uma empresa grande são as pessoas, não é o seu bem material. Né? De repente, o cara do Google ele funciona dentro de uma sala igual a essa, leva o cachorrinho, vai de bermuda, e ela é uma empresa, o Facebook, super valorizada. Porque o que eles querem é a pessoa, a mente dessa pessoa. Que eles querem a capacidade dessa pessoa em fomentar recursos, em fomentar dinheiro. Então, enquanto não enxergar o nosso principal bem maior, a pessoa, como valor intangível, que faz parte dessa engrenagem, que faz tudo isso funcionar, vai ser difícil, né? E a gente se autovalorizar também. Rapaz, falei muito, bicho. Vamos. É engraçado que eu acho que a política, de novo, falando sobre política, porque assim, Portugal já tem carros andando a água, né? Sim. E há mais de 1 ano e meio, sem problema. Sim. Eu já vi que a USP conseguiu fazer um ônibus para andar também com água, vi também. que rodou por Sim, 2 horas. Sim, perfeito. E o pessoal fica só no elétrico. Acho que e não tem nem descarte dessa bateria. A gente tem todo um lobby aí também da indústria, Isso que né? eu ia falar, você tem que descobrir quem tá por trás. Você tem que descobrir quem que é a indústria do diesel aí que tá por trás disso aí, né? Porque o cara não vai simplesmente deixar de ganhar de um lado e o outro, né? Mas eu acho assim, tem que cara, ver. a experiência ela é bacana, a gente viver isso, né? Eu acho que os modos de transporte vão mudar mesmo. Não sei se isso vai chegar nas carretas, né? Lá porque
Peso, né? Vai peso, né? Eu trabalho com carreta, por exemplo, um bitem de 30 metros ou de 26 metros, que o peso bruto total é 74 mil quilos. E uma dessa parte, gente não pesa, cara. Gente não pesa. Você tem um ônibus aqui com 280, 360 cavalos de força, não é peso nenhum para esses carros. Sim. Você falou que você dá carona, né? Obviamente, a melhora do meio ambiente não tem nem que contestar, né? Sim. Mas existe uma melhora para o motorista ou passageiros dentro? Você vê essa melhora? Eu não conheço ainda esses carros elétricos. Cara, melhora do meio ambiente, mas e para fabricar essa energia? Para fabricar essa energia aí? Melhora do meio ambiente, não polui. Não polui na hora que o carro tá andando, mas e para fabricar essa energia para chegar no final do busão lá? Cara, eu acho que a gente vai ter que passar por essa experiência, por esses primeiros que estão chegando agora, né? Eu acho que não vinga isso aí não, viu, mano? Não, que vingar, vinga. Você não tem a dúvida, não. Que vingar, vinga. Sabe, Você acha que vai? Eu particularmente, eu sou muito metódico nesse sentido, eu não vivo de achismo, não. Eu prefiro testar, esperar. para depois construir uma crítica mais assertiva nesse sentido. A própria Volvo aí tá recuando, né? A Volvo, ela tava com essa intenção, até 2030, todos os carros elétricos, a frota não ter mais carro a combustão, né? Mas ela já recuou, porque os caras não sabem. E qual o impacto que causa isso na extração de um minério, de alguma coisa? Então, de algum lugar, né? Confeccionar essa bateria. Aí você tá falando, não polui o carro elétrico, não polui. Não polui andando, mas das consequências. É tipo que nem ouro, você vai atrás do ouro, você arranca aquele monte de terra, aquele minério pra tirar o ouro e... Eu confesso que eu sou bastante, assim, eu sou um semi-analfabeto ainda nesse sentido. Bastante ignorante nesse sentido. Né? Sim, o bacana é justamente isso, legal, né? É abrir essa discussão, mas o elétrico não vai vingar, não. Cara, eu sou otimista. Eu também sou. Eu sou otimista. Eu acho que toda melhora é bem-vinda. Tem que mudar o Wagner, tem que melhorar aqui. Tem que acreditar. Uma coisa que melhorou muito, a gente falou que tem menos ônibus hoje na pista, essa coisa toda, e que, pelo que eu percebo, hoje a média de São Paulo de quilômetros por hora, né, quando você está a 19 quilômetros por hora, parece pouco, né? Mas a meta é tentar chegar pelo menos a 25 quilômetros por hora o transporte coletivo na cidade de São Paulo. Então a gente vai ter que melhorar muito a infraestrutura, muito. Né? Esses apertinhos aí que o Adriano citou mais cedo, né? O poder público vai ter que olhar com mais... Vai ter mais sensível a tudo isso. Tudo que demora. Aquele corredor lá na líder, lá que vai do nada a lugar nenhum. Não termina aquilo. Desculpa aí. Desculpa aí, termina aí, Guilherme. Não, porque senão o tempo passa e ele fica aqui narrando. Beleza. Ô, Wagner, cola aqui, bicho. Já tá íntimo. Já tá íntimo já, meu. Cola aqui. A próxima é o setor de treinamento da Metrópole Paulista. Sim. Você dá carona, deixa no ponto. Poxa, cara, a minha razão hoje de estar aqui é o setor de treinamento. Sabe, eu tenho um orgulho pela minha equipe, desculpa a prepotência, a minha equipe, mas a gente é uma equipe, né? Sim. Eu tenho uma honra, cara, é algo que me motiva todo dia a vir trabalhar. Eu tenho um prazer de encontrar com meus colegas todos os dias, quando eu posso estar com eles, que no Brasil a gente é mais isolado um pouco, mas eu sei dos valores de cada um deles, sabe? São valores positivos. Cada um com o seu jeito, a sua personalidade, mas todos eles agregam valores muito importantes de fomentar o que tem de melhor neles para as pessoas assim o tempo todo, sabe? O setor de treinamento ele abre as portas para a gente e para outras empresas também. Sim. A gente é visto lá fora como um ativo importante dentro da empresa. Eu gostaria que muito mesmo, que as pessoas entendessem a importância do treinamento. Em RH a gente aprende que toda grande empresa começa pelo treinamento. Quantos instrutores tem a Metrópole? Cara, hoje nós somos... Cada garagem tem um instrutor, né? E a gente tem os colegas que dão suporte pra gente, que eu considero todos instrutores também, né? Mas cada garagem tem um instrutor. E aí a gente tem nossos monitores de treinamento, que são pessoas... Eu não vou citar nomes aqui,
mas eles são de uma capacidade de envolver o nosso cliente quando chega na sala de treinamento, de entender o conteúdo, de aplicar o conteúdo também. Treinamento, cara, às vezes eu falo mesmo, a gente tem uns colegas aí que são mestres na aula do articulado, do treinamento do articulado. O domínio em sala é uma coisa que me encanta bastante, sabe? Eles agregam demais ao treinamento e eu tenho uma honra. Para mim é uma honra trabalhar com esse povo. Não vou falar não, não vou interromper não. Por causa desse treinamento, Sim. que eu não gostava de transportar cadeirante. E o Djalma deu uma... Poxa, participei. Cara. Sim. E ele falou, quem é que vai ficar contente você não se movendo e tendo, né, usar o transporte público? Ele falou, então, se coloca no lugar. Caramba. Eu me coloquei tanto no lugar que eu fui pro atente. O Djalma, ele tinha uma linguagem muito particular, né, muito apropriada. E eu tô no Brás por culpa dele. É mesmo? E quando ele saiu, eu ocupei a vaga dele. O pessoal até me chamou, e aí, Djalma? Às vezes vai na sala, e aí, Djalma? Eu falo, eu só não ando assim igual ele. Mas de longe, né, a gente se parece mesmo. Parece mesmo. O próximo aqui é você dar carona deixando o ponto pro Complice. Poxa, tem, cara, essa Sem visão... demagogia, hein? Não, pelo amor de Deus, não é demagogia não, cara. É o que a gente discutiu o tempo todo aqui, foi ética e falta de ética. Verdade. Se a gente parar para analisar o contexto do nosso bate-papo, da nossa discussão, Guilherme, foi ética e falta de ética. Verdade. A gente pautou isso hoje aqui, não foi? Foi. Desde o início até agora. Verdade. Não é verdade? Verdade. E o compliance, cara, eu fico muito, sabe, lá na Metrópole Brás, o doutor Marcelo e a Karen, sabe, estão à frente disso também. E sabe quando você percebe? Eu falo, meu Deus, cara, até quando eu vou... A gente que é de RH, a gente quer ver as coisas funcionar. E às vezes eu falo, poxa, é difícil falar isso. Mas às vezes tudo que não se aplica em RH, a gente tinha. É difícil, né, ter que falar isso. Desculpa os meus patrões aí, meus gerentes. Mas às vezes muita coisa que não se aplica em RH. Quer aprender o que não se aplica? Eu posso pontuar um monte de coisa. Mas o compliance, ele é para as pessoas enxergarem o que de fato é a ética dentro do ambiente de trabalho. Né? A gente tem vários tipos de abuso, de assédio moral, de assédio sexual. Sabe, pessoas que expõem a imagem da outra. Eu não consigo ver isso. Existe uma palavra maior que mau caratismo, Adriano? Lógico que não. Acho que não sei, cara. De repente pode até existir, eu não conheço. Eu sou meio analfabeto ainda. Mas existe um mau caratismo ainda de pessoas que usam a imagem da pessoa para deteriorar. E tem pessoas que estão se matando por muito pouco. Verdade. Sim, Tem pessoas com um problema muito menor que o nosso, apontam a arma na cabeça, dão um tiro e se matam. Quantos casos a gente tem no nosso meio? Verdade. Sabe? E às vezes a gente não sabe o que essa pessoa está passando. Mas o cara se matou por causa disso? Porra, se ele estivesse na minha pele, então, os problemas que eu tenho... Resiliência. Às vezes a pessoa ela não consegue... Eu ouvi uma palavra uma vez de um colega que teve depressão. E ele falou para mim assim, Henrique, eu te acho um cara bacana. Talvez você seria o cara mais ideal para conversar comigo. Mas por mais que eu enxergue tudo isso, você ainda não tem a palavra para me confortar. Eu falei, como assim, cara? Ele falou que a depressão, ela é um fundo do poço. Só que para você enxergar o fundo do poço, você tem que olhar para cima. Né? E isso é pesado. E aí você quer pegar e você se torna impotente. E quando você fala de ética dentro do ambiente de trabalho, do assédio moral que pode acontecer de cima para baixo, que isso talvez é o pior, sim, né? Esse assédio moral que vem de cima para baixo, de eu entender que o meu subordinado, eu vou inferiorizar ele, muitas vezes colocando ele no ostracismo, deixando ele de lado, não valorizando ele da forma que ele merece ser valorizado, por uma questão política, ideológica, eu não gosto dele, sabe? E aplica... muitas vezes, o assédio moral, né? O assédio moral que é a tortura psicológica que cria na pessoa. Então, hoje a nossa empresa tem essa visão moderna de organização, sabe? A Karen está trabalhando muito em cima disso, as meninas lá do RH,
Eu percebo a preocupação. Às vezes pedem para a gente algum conselho, alguma coisa. Tem algumas coisas que eu não posso falar aqui, sabe? Sim. Por diversos motivos, sabe? Questões insalubres, por exemplo, de colegas que às vezes ficam da dupla pegada, que fica 3, 4 horas na garagem, sem ter um local adequado, às vezes, para descansar, porque mora muito longe, não dá tempo de ir para casa, né? Então, eu acho que a gente vai chegar dentro de um... Difícil humanizar isso aí, né? Difícil Não, a gente humanizar isso aí. Então, falta- tá vendo? Você tá vendo? falta Tudo que a vontade. gente tava conversando. Sim, né? falta vontade, né, Adriano? Não é? Às vezes falta um difícil. pouquinho de vontade. O que eu acho mais difícil ainda, como você falou, quando é de cima para baixo. Sim. Então você não acha, para ter uma eficiência melhor, o compliance tinha que ser fora, a unidade não tinha que ser contratados da empresa? Mas o contexto é o mesmo. O conteúdo programático para fazer essas análises crítica do compliance, de mostrar... Eu concordo. Quando você tem um gestor, vou falar de um gestor, eu não tenho nada contra nenhum deles. O Torres é um gentleman. Cara, é um Sim. cara de um nível de elegância, eu amo ele, eu gosto dele demais, né? Mas é investir na pessoa. Antigamente, o encarregado ou o gerente, ele era por quê? Porque era aquele cara que se tornou gerente, porque ele vestia a camisa da empresa. Se o patrão precisasse dele virar um dia ou outro, ele virava. Ele botava a mão na graxa, ele ia para o escritório, ele fazia ficha, sabe? Ele fiscalizava, ele fazia tudo. E ele, pelo mérito, chegou ao posto de gerente. Basta isso. Se você não investir na capacitação desse cidadão, se você não promover cursos para ele, isso o Douglas, o meu gestor, lógico, junto com o aval do Manuel, que é o nosso gestor de gerente de RH, isso eles fazem bem. Qualquer curso, por mais simples que apareça, ó, pessoal treinamento, vai ter um curso de como falar em público, vai ter um curso de ética, vai ter um curso, sabe, de qualidade do atendimento. Inscreva, vão lá, façam esse curso. Eu acho que para os gestores falta isso também. Curso de liderança, principalmente. Né, ele entender hoje que o mundo hoje, qualquer um tem um celular e consegue Verdade. manifestar uma Sim, crítica. verdade. Todo mundo hoje é um formador de opinião, Verdade. entendeu? Então a pessoa tem opinião e você precisa ouvir esse cara, né? Às vezes ele, e aí eu não posso subir no salto, muitas vezes, fazer do meu cargo um palco, porque eu sou gerente, estufar o peito, parecendo um pombo, né? Se desfilando e deixar de ver questões que parecem pequenas, mas para quem é agredido dói muito, né? Então, o compliance, cara, é top. Que venha forte. Sim. Vamos lá, o último, se você dá carona ou deixa no ponto, é a qualificação de mão de obra dos condutores. Cara, mano, eu dou carona, mas desde que isso tudo seja feito dentro de uma ética, falando de compliance, dentro de uma ética, sabe? Às vezes, então eles vêm muito em cima da gente, do treinamento. Poxa, cara, eu tô querendo ser promovido aí, já passei no teste já faz tempo, e até agora não surgiu minha oportunidade. Falei, calma, irmão, tá 10 anos aí na profissão, mas na hora vem. Mas a gente vê, às vezes, sei lá, cara, essa rotatividade, falta isso, das pessoas quererem promover também. Tem cara que não quer sair da manobra para ir pra roda. Que você faz o quê? Você fala, não, Dupla você tem pegada que- também. você tem que, meu irmão, é profissão, ser motorista é profissão. Aí, tá, mas tudo tem os seus prós e contra. Eu não sei se vai perpetuar por quanto tempo essa questão das duas pegadas. Eu acho que deve existir as duas pegadas. Porque o patrão aqui já falou, vamos entrar na questão do capitalismo. Ele está visando lucros e otimizando o sistema. Beleza. Eu não sei se é o pensamento do nosso meio, mas é isso. A dupla pegada ela não chegou à toa. Ela tem um porquê. O que me incomoda é esse espaço entre a primeira e a segunda pegada. Porque quando eu aceitei as dupla pegada, eu tinha que saber disso. Quando eu aceitei ser motorista... Mas às vezes é difícil, né, Henrique? O cara começa a trabalhar um mês, que ele tá desempregado aí, que o cara tá Sim. com conta atrasada, com tudo atrasado, com os filhos passando necessidade em casa, o cara vai lá e pega. Meu amigo, você quer ver o cara falar que faz tudo, é na hora que o cara tá sendo contratado. Sim, perfeito. Isso aí eu não vou nem falar Pra aqui mim, pra você, né? não tem problema Não é nenhum. não é nenhuma novidade. Sim. Mas, rapaz, a hora que o cara vê que o bicho é mais embaixo, a hora que ele vê realmente isso, que ele vai trabalhar de manhã, aí ele vai ficar umas 3, 4 horas na garagem lá sem ganhar, e depois ele pegar a tarde, aí, meu, isso aí é consolo que você tá falando. 16 horas de profissional, isso aí, o cara é profissional, tal. Mano,
Muda o discurso, cara. Muda o daí. discurso. Pega uma nova e fala, quer ser motorista? Vai pra roda. Sabe o que eu penso, Adriano? O que eu penso assim, ajustar. Sim. Ajustar. Se você tem dupla pegada, você não vai colocar um cara que mora lá da Tiradentes, que sai de casa às 3h30 da manhã pra pegar no Brás 5 horas da tarde. Mas é isso que acontece. Não, peraí, vamos lá. É isso que acontece. A gente não sabia o que era dupla pegada. A gente passou a entender o que é isso agora. Você concorda que para tudo tem um termo de conduta, um termo de ajuste? Sim. A gente precisa ajustar alguma coisa. Sim. Dupla pegada não é ruim, mas eu preciso otimizar o tempo desse cara. Não, dupla pegada não é ruim. Você tá de sacanagem. Não, Você tá falando isso pra motorista. não, Você tá de sacanagem. Não, dupla pegada não é ruim. peraí. Eu tô colocando aqui dentro de um contexto das coisas, por exemplo, eu trabalho na garagem do Itaim, de moto até minha casa é 8 minutos. Beleza? E o cara que não tem a moto? Não tô E o cara que dizendo. não tem Não, moto? tá bom. Se eu for de ônibus Tá. até minha casa, dá 15, 20 minutos. Beleza? Eu vou ficar. Me cara, convence, hein? Tá convencendo muito, não. não é convencer. Não é convencer. Quando eu aceitei a dupla pegada, eu sabia que era assim. Beleza? Poxa, caramba. Ah, mas dá tempo de levar o moleque pra escola. Dá tempo de fazer a janta, almoço, preparar o almoço. Dá tempo de dormir, cochilar. Depois eu volto, faço uma pegadinha e meia e volto de boa. Depois de 9 horas, eu tô dentro de casa, vou dormir, acordo 3h30 e vou trabalhar. Cara, eu tô falando ajustar algumas coisas. Porque o que dói de verdade, eu falo mesmo, aí entra a questão muito mais humana. O que dói de verdade é você ver uma pessoa, muitas vezes, ela não ter aonde encostar para descansar. E isso dói. Não é que a dupla pegada é ruim. A pessoa saiu lá de um nível de profissão e subiu um degrau a mais. Isso melhorou a condição financeira da pessoa. Porém, esses percalços que acontecem, esse delay que existe entre uma pegada e outra, eu acho que isso precisa ajustar. Né? Eu acho que isso precisa ajustar. E a gente precisa, as pessoas precisam falar. Tem que ter os representantes legais que otimiza tudo isso para que o sofrimento seja minimizado. Mas Eu acho que precisa acabar. Eu não concordo com essa dupla pegada. Eu não acho acabar, legal. porque não nem dá. eu. Cara, eu não acho por que legal. a gente não concorda? Porque a gente não trabalha na acho área comercial, cara, a gente faz nosso horário todo dia certinho. Então a gente, de forma consciente, a gente acaba não concordando mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu aceitei fazer dupla pegada, eu sabia que era assim. O que precisa são ajustes. Não, às E vezes, eu o cara preciso ter- aceita, às vezes o cara aceita e não sabe que é assim. Exatamente. Não Quando sabe, vê o não negócio. sabe, né? Não A sabe. gente está Porque o cara vê promovendo na auxiliares, prática, ele vai ver na conservação. prática. Uma coisa que você Conservação. acha que é, outra coisa é você estando lá. Exatamente. Tem pessoas que foram promovidas, estão de cobrador hoje, mora assim, atrás da garagem do Itaim, trabalha no Brás. E já pediu, pelo amor de Deus, para ficar no Itaim, e não. A pessoa tem que acordar 3h30 da manhã, vai chegar em casa 10 horas da noite. Mas o que eu estou dizendo, isso é pontual, eu preciso ajustar isso. Então, Eu não tô dizendo que. Mas desde que isso surgiu, Entendeu? não existe esse Ah, ajuste. mas isso é gestão, Entendeu? cara. Sabe? Isso é gestão. E as partes ali que representam esse público, tentar ajustar tudo isso. O que a gente não pode é dizer que é mal. Mal não. Sabe? Se eu concordar ou não concordar é um direito da gente. Se fosse hoje, por exemplo, você não ia conseguir estudar. Exatamente. Perfeito. Não tem como estudar. Perfeito. Então você não tem nem como se qualificar. Perfeito. Você não vai ver seu filho também. Caminhoneiro Ia ser pior que caminhoneiro. Ia chegar, ia sair de manhã o filho dormindo, ia chegar à noite o filho dormindo, ué. Nesse Já vê sentido, na cara, folga. sabe? É muito delicado falar sobre isso, né? Até porque eu tô no olho do furacão, né? Tô lá com... Tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Tá vendo, Então é muito louco eu ter que falar e...